Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma reflexão da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa tarde de terça-feira. Então vamos continuar aqui em Mateus capítulo 5, os versos do 43 ao 48, que nos diz assim: Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É isto que estamos vivendo hoje, né? Isto foi dito aos antigos, né? Isso é lei. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olho por olho, dente por dente. Se tu me fez o mal, também vou te fazer. Então é isso que Jesus está dizendo. Amarás o teu próximo, aquele que está próximo de ti, aquele que tu vai ajudar, etc. Mas odeia o teu inimigo. Isso foi dito aos antigos. Agora Jesus vai falar da parte dele. Eu vos digo, porém, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isto é graça. Isto é igreja. Isto é a nova aliança. A velha aliança ama quem te ama e odeia quem te odeia. Olho por olho, dente por dente. A nova aliança é: eu vos digo, porém, amai a vossos inimigos. Você não pode odiar o seu inimigo. Você precisa amar o seu inimigo. Bendizei os que vos maldizem. Aqueles que falam mal de você, fale bem dele. Não seja como ele. Não odeie ele. Não fale mal dele. Não deseje o mal para ele. Faça o bem. Fazei bem aos que vos odeiam. Então, aqueles que odeiam você, você vai tratar a ele com amor, não com ódio. Porque nós não vivemos na lei, nós não vivemos no passado, nós não vivemos na carne, nós não somos deste mundo. Nós estamos no Espírito, vivemos na graça e estamos em Cristo. Então, e em Cristo é diferente. Em Cristo eu tenho que amar aquele que me odeia, eu tenho que falar bem daquele que fala mal de mim, e eu tenho que amar aquele que me odeia, e orar pelos que vos maltratam e vos perseguem. Agora nós vamos olhar para o Velho Testamento e como é que acontecia, né? No Velho Testamento fala muito das guerras. Então uma nação se levantava contra Israel, Israel se levantava contra aquela nação e havia aquela guerra, como está acontecendo hoje. Mas com a igreja é diferente. Agora nós vamos para o Novo Testamento e nós vamos ver o que aconteceu com a igreja no começo, com os apóstolos, o que aconteceu no decorrer desses 2000 anos e o que está acontecendo hoje. Então, a mesma coisa. Então, os apóstolos foram presos, condenados, mortos por pregarem a verdade que liberta a pessoa da escravidão. Não por eles terem feito nada de mal, nada de ruim, fizeram o que era bom. Estavam matando, estavam crucificando, estavam apedrejando, estavam decapitando,
estes servos de Deus estavam colocando nas arenas para serem comidos pelos leões, estavam tocando fogo e eles estavam abençoando, eles estavam intercedendo por essas pessoas, porque Jesus diz isso. Ele disse aqui: eu vos digo, porém, amai a vossos inimigos. Então essas pessoas vêm para lhe matar, não deseja a morte dele, deseja a libertação dele. Bendizei os que vos maldizem. Estão falando mal de você, estão maldizendo de você. Abençoe, abençoe, abençoe. Fazei bem aos que vos rodeiam, aqueles que estão odiando você, aqueles que estão desejando o seu mal, desejando a sua morte, planejando a sua morte, lhe condenando. Deseje o bem deles. Ore por eles. Orai pelos que vos maltratam, aqueles que falam mal de você, aqueles que levantam calúnia contra você. Hoje no Brasil a gente vê isso claramente, meu Deus. Versículo 45. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Então, Deus, ele não olha somente para os seus. Ele não faz acepção de pessoas. Ele faz o sol brilhar tanto para justos como para injustos. Ele dá comida tanto para justo como para injustos. E assim Deus quer que a gente faça, porque nós somos filhos de Deus. E aqui no versículo 45, logo no início, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. O nosso Pai que está no céu, ele dá alimento tanto para justos como para injustos. Já pensou aquela pessoa que xinga Deus, que zomba de Deus, que faz tudo, zombaria e tudo que não é ruim com o nome de Deus? Aí Deus, não, eu vou mandar agora só para os meus. Mas Deus não age assim. Deus não faz assim. Jesus, estando pregado em uma cruz, estava intercedendo por aquelas pessoas que fizeram aquilo com ele. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que faz. Isso é muito difícil para quem é pecador como nós, mas devemos aprender com o nosso Deus, e Jesus está nos ensinando que nós não devemos fazer como ensinaram os antigos, que devia odiar o seu inimigo. Não, Jesus está nos ensinando a amar, a interceder, a orar por todos eles, para sermos filhos de Deus, que também ele faz tudo pelos inimigos também, mesmo eles odiando a Deus, mesmo ele odiando o Criador, Deus faz tudo por eles. Versículo 46, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então, se eles fazem o mesmo, amar aqueles que amam a eles, amar o seu próximo, aquele que está próximo dele, amar aqueles que bajulam a eles, se a gente fizer como eles fazem, que vantagem vai ter? Que diferença vai existir? Então, a diferença é a gente amar aqueles que nos odeiam. A diferença é a gente orar por aqueles que nos maltratam. Versículo 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Então, nós não devemos fazer somente o que os ímpios fazem, mas devemos fazer a diferença. Nós devemos fazer
é dar um bom exemplo como nosso mestre, como nosso pai. Amar aqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos maltratam, ajudar aqueles que têm ódio de nós, nos perseguem. Precisou de nós, vamos lá e ajude. Vamos mostrar para eles que nós somos diferentes, que nós somos do amor, e o amor verdadeiro não tem ódio. Nós estamos vendo no Brasil e no mundo o ódio entrando tanto de um lado como do outro. Meu Deus, inventaram uma direita e uma esquerda, que agora é ódio por cima de ódio. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nós temos que ser como nosso Pai que está no céu, Ele é perfeito. Ele não tem ódio de ninguém. Ele ama a todos, só que Ele é juiz. Ele é a lei. E Ele tem que cumprir a lei. E quando alguém tanto faz ser justo como não, quebra a lei, Deus entra em juízo com esta pessoa. Essa é a diferença. Então nós sempre temos que ser como nosso Pai, amar a todos. Amar os que nos amam, amar os que nos odeiam, amar os que nos maltratam, amar os que nos perseguem, fazer o bem a todos, sem querer recompensa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. É difícil a gente amar quem nos maltrata, quem nos persegue, quem nos faz o mal, mas esta é a ordem. E este foi o exemplo que Jesus nos deu. Este foi o exemplo que os apóstolos deixaram para nós. E os cristãos verdadeiros dão este exemplo. Eles não perseguem os seus inimigos. Eles não desejam o mal deles, porque nós não somos filhos da serpente. Nós somos filhos de Deus. Os filhos da serpente é que desejam o nosso mal, que é a nossa morte, e nos matam muitas vezes. Mas nós queremos a vida deles, queremos que eles sejam salvos, queremos que eles vá gozar no céu. É assim que o Filho de Deus faz. Então, que o Senhor nos abençoe, mande essa live para outras pessoas, dê o seu bonzinho, se inscreva no meu canal, compartilhe, comente, coloque o seu bonzinho aí, o seu like, aperte o sininho aí, e até a próxima reflexão.